irmãos, a paz do Senhor. Nós vamos louvar o Senhor com um hino que tem como título Sana Nuestra Tierra. Vengo a ti, guía-me, santifica-me em ti. Quero andar em tu verdade. Toma-me, abraça-me, mi coração eu vivo a ti. Só a ti. Delante de ti, vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Vengo a ti, guia-me, santifica-me em ti. Quero andar em tu verdade. Toma-me, abraça-me, mi coração eu vivo a ti. Só a ti. Delante de ti, vengo a invocarte, inclina tu oído,
Então, né, graças a Deus, né, por essa oportunidade. Graças a Deus por esta oportunidade. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Vamos abrir nossas Bíblias em Eclesiastes 3. Isso, vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Vamos ler del 1 hasta el 8. Isso, vamos lá. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra, tempo de paz. Amém. Leemos entonces en nuestra traducción, ¿vale? Eclesiastes 3, del 1 al 8, nos dice así. Tiene el título Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tempo de nacer y tempo de morir, tempo de plantar, tempo de arrancar lo plantado, tempo de matar y tempo de curar, tempo de destruir y tempo de edificar, tempo de llorar y tempo de reír, tempo de endechar y tempo de bailar, tempo de esparcir piedras y tempo de juntar piedras, tempo de abraçar e tempo de abstener-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de desechar, tempo de romper e tempo de coser, tempo de callar e tempo de hablar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Eu quero frisar o capítulo número 5, versículo número 5, a segunda parte. Eu quero hacer ênfase no versículo 5, a segunda parte do versículo. Está escrito assim: tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras. Aí, tempo de abraçar e tempo de afastar de abraçar. A parte que nos disse tempo de juntar pedras e tempo de esparcir pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de abstener-se de abraçar. Isso. Sabemos que nós estamos nesse tempo aí. Por quê? Nós outros que estamos vivendo esse tempo. Isso. Por quê? Porque tudo tem seu tempo determinado por Deus na face da terra. Porque todo tem tempo determinado por Deus na terra. Isso. Sabemos que nem todo mundo gosta de um abraço, né? Temos que nem todos le gusta abraço. Mas a maioria gosta. Pero a maioria de nós outros sim gostamos. Isso, porque um abraço, ele nos acalenta. Porque o abraço nos traz calor. Isso, um abraço nos traz alegria. O abraço nos traz alegria. Isso, um abraço ele nos traz aconchego. O abraço nos traz aconchego. Isso. Então, nós estamos com dificuldade de estar no nosso templo, na casa do Senhor. Então, hoje estamos vivendo a dificuldade essa de estar no templo, na casa do Senhor. Isso. Mas isso não nos impede de estar na presença do Senhor. Pero isso não nos impede de estar na presença do Senhor. Porque através desse canal que nós estamos, porque através dessa plataforma da internet, isso, nós podemos sentir, né? Não podemos estar juntos, abraçar, mas podemos sentir a presença do Senhor. Nós outros podemos sentir, não podemos estar juntos com um abraço, mas podemos sentir a presença do Senhor. Isso, porque esse é o tempo de Deus, que Deus determinou. Porque esse momento é o tempo que Deus ha determinado para hoje.
Então vamos aproveitar esse tempo. Pues entonces vamos a aprovechar ese tiempo. Isso. Não vamos deixar esse tempo passar sem fazer aquilo que nós temos que fazer. No vamos dejar que pase el tiempo sin hacer aquello que tenemos que hacer. Isso. Irmã Leila, o que nós podemos fazer nesse tempo? Hermana Leila, ¿y qué podemos hacer en ese tiempo? Isso. Estar com a família, Estar con la familia, orando com a família, orando con la familia, lendo a palavra. leyendo la palabra, la Biblia, Isso. Fazendo o nosso culto doméstico, haciendo nuestro culto doméstico, nos aproximando mais do Senhor. nos acercando más al Señor. Isso. Por quê? Porque esse é o tempo determinado por Deus. Porque ese es el tiempo determinado por Deus para hoy. Isso. Vamos rever nossos conceitos, nossos valores. Vamos hacer una revisión en nuestros conceptos, en nuestros valores. Isso. Vamos arrumar a casa espiritualmente falando. Vamos arreglar, ordenar la casa espiritualmente hablando. Isso. Nos aproximando do Senhor. Nos acercando al Señor. Porque a sua vinda está próxima. Porque su venida está cerca. Isso. Jesus está voltando. Jesús ya está para volver. Isso. E ele está para levar um povo especial, zeloso, de boas obras. Y Él viene para buscar un pueblo especial, celoso de sus obras. Isso. E então nós temos que entender o agir de Deus no momento. Entonces nosotros tenemos que entender el actuar de Dios en ese momento. Isso. Não podemos estar juntos, mas espiritualmente estamos ligados. No podemos estar juntos fisicamente, pero espiritualmente sí estamos ligados. Porque nosso Deus, ele tem esse poder Porque nuestro Dios, Él tiene ese poder de estar no mesmo lar de todos ao mesmo tempo. de estar en el hogar de todos al mismo tiempo. E ele é onisciente, onipresente e onipotente. Él es onisciente, onipresente y onipotente. Aleluia! Aleluya. E eu sinto a sua presença já aqui no meu lar. Amén. Você sente a presença de Deus aí? Bueno, ella ya siente la presencia del Señor. ¿Y tú? Levanta a tua mão e dá um glória. Aleluya. Glória a Deus, esse é o Aleluia. tempo do Senhor. Então não perca o seu tempo, mas valorize este tempo. Ese es el tiempo del Señor. Entonces no pierda tu tiempo. Valore el tiempo. Isso, Jesus está voltando. Jesús está volviendo. Isso é um alerta para a igreja. Eso es un alerta para nosotros. É um alerta para o povo de Deus. Es un alerta para el pueblo de Dios. Isso, quem sabe é tempo de você, aleluia, se aproximar do Senhor. Quem sabe no es el tiempo para que tú puedas acercarse más a Dios. Isso, quem sabe é tempo de você pedir perdão. Quizás es el tiempo de tu pedir perdón. Quem sabe é tempo de você renovado no Senhor. Quizás es tiempo para que tú seas renovado en el Señor. Então esse tempo é o tempo de Deus. E nós Então, temos que entender. Ese es el tiempo de Dios y nosotros debemos entenderlo. Isso, o agir de Deus é lindo. El actuar de Dios es lindo, hermoso. Então não deixa esse tempo passar sem você fazer o que você tem que fazer. Entonces no deja que pase el tiempo sin que tú hagas lo que tienes que hacer. Isso. Desperta. Despiértate Em nome de Jesus. en el nombre de Jesús. Amém. Amén. Eu quero convidar os amados irmãos para uma meditação bíblica. Yo quiero invitar a los hermanos para una ministración de la palabra. O texto que está em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57 e 58. O texto está em 1 de Coríntios, capítulo 15, e os versículos são 57 e 58. Eu vou ler aqui, o pastor André depois lê para vocês na língua espanhola. Eu vou ler aqui, depois o pastor Andrés lê na língua espanhola. Mas graças a Deus que nos dá a vitória
por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Mas graças seja dado a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesucristo. Assim que, irmãos meus amados, estáis firmes, constantes, crescendo na obra do Senhor sempre, sabendo que vosso trabalho no Senhor não é vano. Meus amados e queridos irmãos, Mis amados queridos irmãos, o apóstolo Paulo, quando escreveu essas palavras, o apóstolo Pablo, quando escreveu estas palavras, estava encerrando um capítulo estava ponendo término a um capítulo que trata de um assunto muito particular, o assunto da ressurreição. e trata de um assunto muito especial. O tema é a ressurreição. A começar da ressurreição do Senhor Jesus Cristo A começar da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e terminando numa palavra de vitória para aqueles irmãos. e terminando em uma palavra de vitória para aqueles irmãos. Os versículos que antecedem o texto que lemos Os versículos que antecedem ao texto que acabamos de ler fala da vitória sobre o maior inimigo do homem, a morte. habla de la vitória do maior inimigo del hombre, la muerte. Até hoje, até os nossos dias e muito mais ainda com esta pandemia, Hasta hoje, no nosso dia, e muito mais aún com esta pandemia, quando vemos muitas pessoas sendo ceifadas, levadas, quando vemos muita gente sendo recorrida e morrendo, precisamos recorrer à palavra de Deus necessitamos recorrer à palavra de Deus e encontrar sempre o que ela tem para nós nesses dias. e encontrar sempre o que ela tem para nós outros nesses dias. Paulo apresenta aos coríntios a vitória do Senhor Jesus Cristo sobre a morte. O apóstolo Pablo apresenta aos coríntios a vitória de nosso Senhor Jesus Cristo sobre a morte. E ele, ao encerrar este capítulo, E ele, ao cerrar este capítulo, ele diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória. ele dijo: graças a Deus que nos dá a vitória Pelo nosso Senhor Jesus Cristo. por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo venceu a morte. Cristo venceu a morte. Apocalipse 1,18 diz que ele tem nas mãos a chave da morte e do inferno. Apocalipse 1:18 dijo que Jesus Cristo tem em suas mãos as chaves da morte e do inferno. Portanto, para nós, Portanto, para nós outros, ele nos entregou essa vitória. ele nos ha dado esta vitória. E não devemos mais temer, E não devemos temer, porque a morte para nós agora é apenas uma porta para as bênçãos espirituais que estão reservadas para nós. porque a morte agora é uma porta de entrada para as bendições espirituais que está reservada para nós outros. Diante disso, Diante disso, temos uma recomendação do apóstolo Paulo. temos uma recomendação do apóstolo Pablo. Precisamos estar agora atentos Necessitamos estar agora atentos para esta recomendação, para essa recomendação, já que temos a vitória sobre o nosso maior inimigo. já que temos a vitória sobre nosso maior inimigo. Vem o conselho de Paulo para nós. Vem o conselho de Pablo para nós outros. Ele diz assim: portanto, meus amados irmãos. Por lo tanto, amados irmãos, Esse portanto está associado ao que está escrito antes. por lo tanto, está associado ao que vem antes. Ou seja, diante desta grande vitória, Ou seja, delante desta grande vitória, meus amados irmãos, mis amados hermanos, ao ler esse texto, amados irmãos, eu me lembro de João e de Tiago. ao ler esse texto, amados irmãos, eu me recuerdo de Juan e Tiago, Santiago. O apóstolo João utilizou muito a palavra amados. O apóstolo San Juan utilizou muito a expressão amados.
Enquanto Tiago usou muito na sua epístola a expressão irmãos. Mientras que Santiago utilizou muito em sua epístola a palavra hermanos. Paulo usa as duas palavras combinadas. O apóstolo Pablo utiliza as duas palavras em combinação. Meus amados irmãos. Mis amados hermanos. Aí nós temos uma coisa bonita no texto sagrado. Aí nós temos uma coisa muito hermosa no texto sagrado. Nós somos irmãos. Nós outros somos irmãos. Glória a Deus. Onde quer que estejamos. Donde quer que estejamos. Todos os salvos em Cristo. Todos os salvos em Cristo. Fazem parte de uma mesma família. Hace parte de uma mesma família. A família de Deus. A família de Deus. Você que está aí me ouvindo agora. Você que está aí me escutando agora. É meu irmão. És meu irmão. Irmão amado. Irmão amado. Amado pelo Pai. Amado pelo Padre. Amado pelo Filho. Amado pelo Hijo. Amado pelos irmãos que estão ao seu redor. Amado pelos irmãos que estão ao nosso redor. Portanto, meus amados irmãos. Por lo tanto, meus amados irmãos. Sede firmes e constantes. Sedes firmes e constantes. Ser firme. Estar firmes. É ser forte no momento da dificuldade. É ser fortalecido, é ser forte no momento de la adversidade. Em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13. No 1 Coríntios capítulo 16 e o verso 13. Paulo diz assim. Pablo dijo assim. Vigiai, estáis firmes na fé. Velá, estás firme na fé. Portai-vos corajosamente. Portai-os varonilmente. E fortalecei-vos. E esforçai-os. O Salmo 125. O Salmo 125. Diz a palavra do Senhor, um texto bem conhecido. Dijo a palavra do Senhor em um texto muito conhecido. Os que confiam no Senhor. Los que confiam em Jeová. Serão como os montes de Sião. São como o monte de Sião. Que não se abalam. Que não se movem. Mas permanecem para sempre. Senão que permanece para sempre. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes. Suporte. Suportai. Ser forte, ser firme é ser forte. É suportar. Ser não firme. Se curvar com facilidade. Ser firme, ser forte, é suportar. É não se encurvar com facilidade. O ferro, ele é duro. O erro, ele é duro. Para envergar o ferro é preciso muito calor. Para doblar o erro, necessita um altíssimo calor. Assim deve ser o cristão na fé. Assim também deve ser o cristiano em la fé. Firme. Firme. Inabalável. Inabalável. Salmos 46. É o Salmo de número 46. Fala de uma fé perfeita em Deus. Habla de uma fé perfeita em Deus. Tudo acontece ao redor. Tudo acontece ao redor. Mudanças. Câmbios. Transformações. Transformações. Mas a pessoa, o crente que crê no Senhor Jesus, pero o crente que crê no Senhor Jesus Cristo, ele não se abala. Ele não se abala. Diz assim o Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Diz assim o Salmo 46, Deus é nosso amparo e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Nosso pronto auxílio em las tribulações. Pelo que não temeremos. Pero que não temeremos. Olha o que acontece ao redor. Preste atenção no texto. Mira o que ocorre ao redor. Preste atenção no texto. Ainda que a terra se mude. Aunque a terra seja removida.
Ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, aunque transpasse o monte ao coração del mar, ainda que as águas rujam e se perturbem, aunque brame e se turbe suas águas, ainda que os montes que nós falamos há pouco, aunque los montes que hablamos hace pouco, que são exemplo de firmeza, que é exemplo de firmeza, ainda que os montes não se abalem ainda que os montes se abalem pela sua braveza, aunque los montes se abalem por sua braveza, há um rio, há rio, cujas correntes há rio que suas correntes alegram a cidade de Deus, alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. o santuário de las moradas do Altíssimo. E o último versículo desse texto. E o último verso Deus desse está texto. no meio dela. Deus está em meio de ella. Não será abalada. Comovida. É o Por texto quê? de la Reina Valera. Comovida. Por quê? Por quê? Porque está firme. Porque está firme. A fé está firmada A fé está firmada no Deus no Deus que é a nossa rocha. que é nossa roca. Mateus 7, 24 a 27. Mateus, Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 7, Versículos 24 a 27. do versículo 24 ao 27, Fala de duas construções. habla de duas construções. Uma construção sobre a areia Uma construção em la arena e uma construção sobre a rocha. e outra construção sobre la roca. A construção que estava sobre, ou que é feita sobre uma areia, A construção que é hecha sobre la arena, vem a chuva, vem la lluvia, correm rios, vem los ríos, sopram ventos, sopla los vientos, combate aquela casa golpeia contra aquela casa e ela cai. e ela cai. Mas aquele que está firmado sobre a rocha, Sem embargo, aquele que está firmado sobre la roca, vem a chuva, vem la lluvia, vem os rios, vem los ríos, vem os ventos fortes, sopra los vientos fuertes, mas a casa não cai, pero la casa não cai, porque está firme porque está firme no Senhor. no Senhor. Aleluia. Efésios capítulo 6, versículo 10 diz: Na epístola de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, e o verso 10, diz o seguinte: No demais, irmãos meus, Por lo demais, hermanos míos, fortalecei-vos no Senhor fortaleceos en el Senhor, e na força do seu poder. en el poder de su fuerza. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes Por lo tanto, mis amados hermanos, seais firmes e sede constantes. e sede constantes. O que é constante Lo que é a constância não muda. não cambia. O que é constante O que é constante é persistente. é perseverante. O que é constante Lo que é constante é o mesmo sempre. é o mesmo sempre. Segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, E segunda epístola do apóstolo Pablo a Timoteu, 3, versículo 14, diz: capítulo 3, versículo 14, diz: Permanece tu, porém, permanece Pero persiste tu, porém, persiste naquilo que aprendeste. em lo que has aprendido. Permanecer no que aprendeu. Permanecer em lo que aprendeu. Ou É persistir. ser constante. É ser constante. Romanos capítulo 12, versículo 12, E no epístola segundo escreveu São Paulo aos Romanos, no capítulo 12, e no verso 12, alegrai-vos na esperança, gozosos em la esperança,
Sede pacientes na tribulação sofrido na tribulação e perseverai na oração. e constante em la oração. Meus queridos irmãos, Mis queridos hermanos, nós precisamos ser constantes. nós necessitamos ser constantes. Tiago, o apóstolo Tiago, ao escrever a sua epístola, O apóstolo Santiago, ao escrever sua epístola, diz no capítulo 1, versículo 6, e no capítulo 1 e no verso de número 6, fala de pessoas que são como ondas do mar. habla de pessoas que são como as olas del mar. A onda do mar, uma hora está alta A ola del mar, uma hora está em alta e daqui a pouco em baixa. e daqui a pouco em baixa. Isto é, Isso é principalmente por causa de uma coisa chamada dúvida. principalmente de uma coisa chamada dúvida. Muitas pessoas são inconstantes Muitas pessoas são inconstantes porque logo vem a dúvida. porque logo vem a dúvida. Isso nos faz lembrar de Pedro, o apóstolo Pedro, Isso nos faz recordar do apóstolo Pedro, que andou sobre as águas. caminhou sobre as águas. Porém, Sin embargo, em um momento, em um dado momento, veio a dúvida, ha venido a dúvida, veio o medo ha venido o medo, e ele afundou. e ele hundiu-se. Sede firmes e constantes. Sede firmes e constantes. O Senhor espera que nós sejamos constantes, O Senhor espera de nós outros a constância, porque na primeira epístola de João, no capítulo 2, porque na primeira epístola, segundo escreveu São João, e no capítulo de número 2, no versículo 17, e no verso 17, diz o seguinte: habla o seguinte: e o mundo passa, el mundo passa, e a sua concupiscência, e seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus pero el que hace a vontade de Deus permanece para sempre. permanece para sempre. Pastor André e demais irmãos, Pastor André e demais irmãos, como é bom você falar com alguém que é constante. como é bueno falar com alguém que tem uma constância, que é constante. Como é bom você dialogar com alguém que permanece naquilo que aprendeu. Como é bueno falar com alguém que permanece em aquilo que has aprendido. Isso nos dá segurança. Isso nos traz segurança. É bom olhar para alguém e saber que ele É bueno mirar hacia alguém e saber que ele mantém dentro de si mantém dentro de si a mesma dedicação, a mesma dedicação, o mesmo compromisso, o mesmo compromisso, a mesma responsabilidade a mesma responsabilidade que recebeu de Deus. que ha recebido de Deus. Triste, meus queridos irmãos, É muito triste, amados irmãos, quando você vê pessoas inconstantes quando tu mira alguém inconstante. e você não tem nem como às vezes, Às vezes não tem como tu dialogar, porque você não sabe porque tu não sabes o que ele está fazendo, o que está fazendo, porque ele mostrou uma insegurança porque ele ha mostrado uma insegurança, como as ondas do mar. como as olas del mar. Portanto, meus amados irmãos, Por lo tanto, amados irmãos, sedes firmes seais firmes e constantes. e constantes. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Profeta Daniel, capítulo 6, e o verso de número 10. Quando soube que havia um decreto contra aquele que adorasse ao outro Deus, Quando subo que havia um decreto que aquele que adorasse um outro Deus, ele não mudou o seu comportamento, ele não cambiou seu comportamento, sua rotina. continuou orando 3 vezes ao dia. Seguiu orando 3 vezes ao dia. Poderíamos falar de quando ele chegou em Babilônia. Poderíamos falar quando ele chegou recém em Babilônia.
quando fizeram tudo para que eles mudassem o seu comportamento. Quando fizeram de tudo para ele cambiar seu comportamento. Tanto ele quanto os seus amigos. Tanto ele como seus amigos. Mas Daniel, capítulo 1, versículo 8, Sin embargo, Daniel, capítulo 1, verso 8, diz a palavra do Senhor dijo a palavra do Senhor, que ele assentou no seu coração que ele propuso em seu coração não se contaminar. não contaminar-se, Mudaram seu nome, cambiar o seu nome, mas não mudaram seu caráter. pero não cambiar o seu caráter. Glória a Deus. Mudaram o nome dos seus amigos, Cambiaram o nome de seus amigos, mas não mudaram o caráter dos seus amigos. pero não cambiaram o caráter de seus amigos. Eles foram firmes Eles estiveram firmes e constantes. e constantes. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, Por lo tanto, amados irmãos, seais firmes e constantes, sempre abundantes. sempre abundante. Que maravilha! Que maravilha! A vida que recebemos de Deus A vida que recebemos de Deus é uma vida abundante. é uma vida de abundância. João, no capítulo 10, versículo 10, Evangelista João, capítulo 10, e verso 10. diz: o ladrão não vem senão a roubar, O ladrão não vem senão a hurtar, matar e destruir. matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu he venido para que tenham vida e para que la tenham em abundância. Efésios capítulo 1, versículo 3, Epístola de Efésios, capítulo 1, e o verso 3, nos diz que Deus nos dijo que Deus nos abençoou nos bendijo com todas as bênçãos espirituais. com toda bendição espiritual. Que maravilha! Que maravilha! Recebemos uma vida abundante. Recebemos uma vida abundante. João, no capítulo 7, versículo 37 e 38, Em João, capítulo 7, nos versículos 37 e 38, nos fala que nos habla que de dentro de nós de dentro de nós outros haveria de fluir rios. havia de fluir rios. Assim está escrito, Evangelho de João, Assim está escrito, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 7, e no capítulo de número 7, versículo 37 e 38. e no verso 37 e 38. E no último dia, o grande dia da festa, E no último dia, el gran dia de la fiesta, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Jesus se pôs em pé e alçou a voz, dizendo: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem tem sede, venga a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, El que cree em mim, como disse as Escrituras, rios de água viva. de seu interior correrão rios de água viva. Amém. Aleluia. Então nós somos abençoados Pero nós somos bendecidos abundantemente. abundantemente. Atos capítulo 4, versículo 33, E no livro de Hechos, capítulo 4, e o versículo 33, diz que a graça que nós recebemos é uma graça abundante. dijo que a graça que nós outros recebemos é uma graça abundante. Diz assim: os apóstolos davam E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus. testemunho da ressurreição, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. E abundante graça era sobre todos eles. Abundante graça era sobre A todos. abundante graça era sobre todos. Pastor André, é sobre você, é sobre mim. Pastor André, é sobre você e sobre ti e sobre mim. Sobre nós, Sobre nós,
está a abundante graça de Deus. Está a abundante graça de Deus. Então nós precisamos ser firmes, Então, se nós necessitamos ser firmes constantes e constantes e sempre abundantes. e sempre abundantes. Pastor André e demais irmãos, Pastor André e demais irmãos, eu vejo uma riqueza grande neste texto, eu vejo uma riqueza muito grande nesse texto. porque quem olha para nós Porque quem mira para nós outros não sabe o quanto nós temos recebido não sabe quanto nós outros temos recebido, e o quanto podemos dar, ele quanto podemos dar, porque Deus, ele nos supre porque Deus nos ha suprido todas as necessidades, todas as necessidades, mas ele nos dá muito mais, pero ele nos dá muito mais, abundantemente abundantemente além daquilo que pedimos de aquilo que pedimos e daquilo que pensamos. e de aquilo que pensamos. Este versículo é o Efésios capítulo 3, Este versículo é Efésios capítulo 3, que fala exatamente disso, que ele nos dá abundantemente muito mais, que habla exatamente disso, que ele nos dá muito mais, além daquilo que pedimos, além daquilo que pensamos. pedimos e pensamos. mais exatamente, Mais exatamente, Efésios 3:20. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer Ora, aquele que é poderoso para hacer tudo, todas as coisas, muito mais abundantemente, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos e pensamos, de lo que pedimos ou entendemos, segundo o poder que em nós opera. segundo o poder que atua em nós outros. Meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Sede firmes e constantes e abundantes. Sede firmes e constantes e abundantes. Há um rio que flui da sua vida. Há rio que flui de sua vida. As pessoas ao teu redor As pessoas ao teu redor esperam sempre algo mais de um crente. esperam sempre algo mais de crente. Um cristão está sempre abundante. Crente está sempre abundante. Sempre tem uma palavra. Sempre tem uma palavra. Sempre tem um conselho. Sempre há conselho. Sempre Deus lhe concede algo para que ele possa transmitir. Sempre Deus lhe concede algo para que ele pueda transmitir. Porque somos enriquecidos. Porque somos enriquecidos. E para terminar, diz aqui em Romanos capítulo 15, versículo 13, Romanos capítulo 15, verso 13, diz que nós devemos ser abundantes em esperança. diz que nós outros devemos ser abundantes em esperança. Romanos 15, versículo 13. Ora, Siga, Deus de esperança vos encha de todo gozo e o Deus de esperança o gene de todo gozo e paz em crença, e paz em ele que crê, para que abundeis em esperança, para que abundeis em esperança, pela virtude do Espírito Santo. e pelo poder do Espírito Santo. Diante de toda esta pandemia que nós vivemos, Diante de toda essa pandemia que vivemos, o cristão é o que tem a esperança mais abundante. o cristiano é o que tem a esperança mais abundante. A 2 Coríntios capítulo 8, versículo 7, 2 de Coríntios, capítulo 8, e o verso 7, diz que nós devemos ser abundantes na fé. diz que nós outros devemos ser abundantes em la fé. Diz assim o texto sagrado. Diz assim o texto sagrado. Portanto, Por lo tanto, assim como em tudo abundais em fé, como em tudo abundeis em fé, e em palavra, e em palavra, e em ciência, em ciência, e em toda diligência, em toda solicitude, e em toda a vossa caridade para convosco,
em vosso amor para com nós outros, assim também abundeis abundeis também nesta graça. em esta graça. Amém. Amém. Sede firmes e constantes, sempre abundantes, Sede firmes e constantes, sempre abundante, na obra do Senhor, em la obra do Senhor, porque o vosso trabalho porque vosso trabalho não é vão no Senhor. não é vano en el Senhor. Nosso trabalho não é vão. Nuestro trabajo no es vano. Eu posso deixar aqui 3 motivos. Eu puedo dejar aqui 3 motivos. Primeiro, Primeiro, porque Deus contempla. porque Deus contempla. Em Apocalipse, Em Apocalipse, quando João escreveu às 7 igrejas, quando Juan escreveu a las 7 igrejas, todas as cartas começavam com a seguinte frase: todas as epístolas começavam com a seguinte frase: eu sei as tuas obras. Eu conosco tuas obras. Segundo motivo, Segundo motivo, nosso trabalho não é vão, nosso trabalho não é vano, porque ele tem excelentes resultados. porque ele tem excelentes resultados. Enquanto pregamos, Mientras predicamos, vidas são salvas, vidas são salvadas, pessoas são curadas, pessoas são sanadas, e o evangelho do Senhor se expande. e o evangelho do Senhor é predicado. E por último, E por lo último, o nosso trabalho não é vão, nosso trabalho não é vano, porque terá a devida recompensa. porque tendrá a devida recompensa. Deus não vai se esquecer Deus não vai se olvidar de nenhuma das suas atividades, Deus não vai se olvidar de nenhuma de suas atividades, obras, de nenhum trabalho que você realiza. de nenhum trabalho realizado por ti. Ele vai te recompensar. Com ele está o galardão, Ele vai recompensar, com ele está seu galardão, para dar a cada um para dar a cada um, segundo a sua segundo sua obra. obra. Que Deus possa abençoar esta amada igreja. Que Deus pueda bendecir esta amada igreja. Deus continue fortalecendo o pastor André de Ruth e sua família. Deus continue fortalecendo o pastor André de Ruth e sua família. Dirijo, em primeiro lugar, essa palavra para vocês, família de Ruth. Direciono primeiramente essas palavras para vosotros, família de Ruth. Meus amados irmãos, Mis amados irmãos, sede firmes e constantes, seais firmes e constantes, sempre abundantes. sempre abundante. Deixe Deus vos usar na sua obra. Deixe Deus vos usar em vossa obra. Muito ainda vai fluir de vocês. Muito aún há de fruir de vosotros. Estenda esta palavra para os demais irmãos da Espanha. É extensivo também esta palavra para os demais irmãos em Espanha. Sede firmes e constantes, Seais firmes e constantes, sempre abundantes. sempre abundante. O resultado do vosso trabalho O resultado de vosso trabalho tem sido visto pelo Senhor nos céus. ha sido visto no Senhor nos cielos. Eu termino aqui a minha palavra. Eu termino aqui minha palavra. Vamos orar ao Senhor. Curve a sua cabeça aí no seu lar. Pai querido e amado, Padre Em nome amado de e Jesus. bendito, em nome de Jesus Cristo, chegamos até a tua presença. nos acercamos sua presença. Temos ministrado a tua palavra. Hemos ministrado sua palavra. Ela nunca volta vazia. Ella jamais volve vazia. Ela preenche o nosso coração. Ela llena nosso coração. Quando nós pregamos, Senhor, Quando nós predicamos, Senhor, é bom sentir a palavra primeiro. é bueno sentir a palavra primeiro. Eu sinto, Pai, esta palavra no meu coração Eu sinto, Padre, esta palavra em meu coração e transmito para os teus filhos, Senhor, neste momento.
e traslado, Senhor, para seus filhos, Senhor, neste momento. E me uno a Ti nesta necessidade. E me uno a Ti, Senhor, nesta necessidade. Também, Senhor, preciso Também, Senhor, necessito desta palavra. de esta palavra. E eu, E eu, minha família, minha família, a família do pastor André a família do pastor André e todos que estão nos ouvindo, e todos que estão nos escutando, possamos ser firmes, podemos ser firmes, constantes, constantes, sempre abundantes. sempre abundante. Tu não nos deste o Teu Espírito por medida. Tu não nos deste seu Espírito sob medida. Tu não nos deste a Tua graça sob medida. Tu não nos deste sua graça sob medida. Enquanto estivermos na Tua presença, Mientras estamos em sua presença, seremos sempre abundantes. seremos sempre abundantes. E onde quer que estivermos, E donde quiera que estivermos, que emane através das nossas vidas que emane através de nossas vidas a Tua graça, sua graça, Teu amor, seu amor, Teu Espírito. seu Espírito. Assim oramos, Assim oramos, em nome de Jesus. no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a doce e suave comunhão do Espírito Santo seja com todos os irmãos. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Amém.